Olá, a história que nos reúne hoje, ela tem a velocidade de uma notícia de última hora e a complexidade de um thriller financeiro, né? Totalmente. Há exatos 10 dias, em 18 de novembro, o banqueiro Daniel Vorcaro, que é a mente por trás do Banco Master, foi preso. Uma operação que, assim, parou o mercado. Sim, foi um choque. E hoje, 28 de novembro de 2025, uma reviravolta completa, a justiça bateu o martelo pela soltura dele. Em 10 dias. É impressionante a velocidade. Exato. E o nosso objetivo aqui é mergulhar fundo em uma única matéria do portal NST Total, que é bem densa, para a gente tentar entender essa montanha-russa. De um lado, uma investigação de fraude bilionária, do outro, uma liberdade concedida em tempo recorde. A pergunta que fica é: o que aconteceu nesses 10 dias? Exatamente. E a nossa missão é ir além da manchete, sabe? É entender a engrenagem por trás dos fatos. Vamos analisar a lógica, talvez um pouco fria, das decisões judiciais e a força das ações regulatórias. Certo. Para isso, eu pensei em organizar nossa conversa em 3 atos. Primeiro, a reviravolta. Por que ele foi solto? Que argumentos foram esses? O fato do dia. Isso. Segundo, o crime. Que esquema é esse da tal Operação Compliance Zero que levou à prisão dele em primeiro lugar? E por fim, o protagonista. Quem é Daniel Vorcaro, o empresário no centro dessa tempestade? No final, a gente vai ter um mapa mais completo do caso. Ótimo. Então vamos começar pelo mais recente, a notícia que mudou tudo hoje. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou soltar o Daniel Vorcaro. O TRF1. E para se ter uma ideia do que foram esses 10 dias, a matéria detalha bem o percurso dele, né? Ele foi preso no dia 18, levado para a superintendência da PF em São Paulo e depois transferido para o Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos. Ou seja, não foi uma detenção simbólica. Ele entrou de fato no sistema e agora saiu. Pois é, e a chave para entender essa saída está toda na estratégia jurídica da defesa que foi apresentada ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Eles tinham basicamente 2 argumentos centrais. Ok. O primeiro, mais padrão, digamos assim, alegava que não havia provas concretas de que o Vorcaro, em liberdade, representava um risco à investigação. Aquela ideia de que ele poderia destruir provas, coagir testemunhas. Ah, o de sempre, o argumento padrão. Isso. A defesa disse que isso era pura especulação. Certo, esse é o tipo de argumento que se espera. Mas qual foi o pulo do gato? Porque algo teve que ser muito convincente para reverter uma prisão desse calibre tão rápido. O pulo do gato, e aqui a jogada foi realmente engenhosa, foi usar uma ação punitiva do próprio Estado como a principal razão para a soltura. Pera, como assim? A defesa argumentou que a liquidação extrajudicial do Banco Master, que foi decretada pelo Banco Central no mesmo dia da prisão, Certo. tornava impossível a continuação dos supostos crimes. Foi transformar o veneno em antídoto. Uau! Vamos desempacotar isso. A maior punição possível ao banco, que ao seu fechamento na prática, acabou se tornando o salvo-conduto para o dono do banco. Precisamente. É um paradoxo incrível, né? A matéria até parafraseia o argumento da defesa, que dizia algo como: a situação do Banco Master já está sob controle por causa da liquidação. O paciente não tem mais qualquer poder ou acesso à instituição. Em bom português. Em bom português. Se o banco está congelado e ele foi expulso da gestão, como ele poderia continuar a cometer os crimes financeiros dos quais é acusado? O instrumento do suposto crime foi retirado das mãos dele e pelo próprio Banco Central. É um argumento muito forte do ponto de vista técnico, não dá para negar. Mas, para o público leigo, não soa um pouco estranho? A mensagem que fica parece ser: olha, o estrago que eu supostamente causei foi tão grande que paralisou a empresa e por isso eu mereço ser solto. Tem uma dissonância aí, não tem? Não foca na punição antecipada, mas em garantir que o processo ocorra sem interferências. E que o crime pare de acontecer. Exato. A defesa explorou essa lógica com perfeição. Eles não discutiram a culpa, mas sim a necessidade da prisão. E o argumento deles foi:
a necessidade não existe mais. Um checkmate jurídico, praticamente. Praticamente. E para mostrar que não estavam para brincadeira, a matéria ainda cita que eles entraram com recurso no Supremo, no STF, questionando a competência da Justiça Federal no caso. É uma ofensiva jurídica em todas as frentes. Brilhante, do ponto de vista da defesa. Mas isso me leva de volta à pergunta inicial. Se o argumento para soltá-lo é que ele não pode mais cometer o crime, então, que crime exatamente ele é acusado de cometer para justificar uma operação dessa magnitude? E aí a gente chega na origem de tudo. A Operação Compliance Zero. O nome, por si só, já é uma história. Sim, o nome me chamou a atenção. Compliance Zero é de uma ironia cortante. Compliance é justamente o conjunto de regras para garantir que um banco opere dentro da lei, certo? Exato. Chamar a operação de zero é a Polícia Federal basicamente dizendo que, na visão deles, as regras foram completamente ignoradas. É exatamente essa a mensagem. É o nome que já vem com um veredito implícito. A operação foi autorizada pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, e mirou o Vórcaro e outros 6 executivos. E a acusação central? Fraude bilionária na venda de títulos de crédito falsos. Basicamente, eles estariam vendendo papéis podres, sem lastro nenhum, como se fossem investimentos sólidos. E um dos grandes compradores que teria caído nessa segunda investigação foi o Banco de Brasília, o BRB. E como uma instituição como o BRB é convencida a comprar algo assim? Qual era a isca? Porque prometer, sei lá, 40% acima da taxa básica soa como o tipo de oferta que deveria acender todos os alarmes de um investidor profissional. A isca é a mais antiga do mundo, né? A ganância. A promessa de rendimentos espetaculares. A matéria diz que os títulos prometiam pagar até 40% acima da taxa básica de juros em CDBs. É muita coisa. É muita coisa. No mercado competitivo, onde se briga por migalhas de rentabilidade, uma oferta dessas é quase hipnótica, entende? Claro, a investigação aponta que esses rendimentos nunca se materializariam, mas o problema é que quando os números são altos o suficiente, até investidores experientes podem baixar a guarda. Pensando que descobriram uma oportunidade única que ninguém mais viu. Exato. Uma oportunidade única que se revelou um buraco negro. E qual era a dimensão financeira disso tudo para valer um risco tão grande? A dimensão é o que eleva este caso a outro patamar. A estimativa da Polícia Federal, que a matéria cita, é que o esquema todo tenha movimentado 12 bilhões de reais. 12 bilhões? É um valor que o cérebro tem dificuldade de processar. Não é à toa que a reação do Banco Central foi tão imediata e, assim, violenta. Exatamente. Aquele valor explica a resposta de terra arrasada do Bacen. No mesmo dia da operação policial, eles agiram com 2 medidas drásticas. Primeiro, a já mencionada liquidação extrajudicial do Banco Master. Certo. Segundo, e igualmente importante, a indisponibilidade total dos bens de todos os controladores e ex-administradores. Foi um recado muito claro. O jogo acabou e ninguém sai com o dinheiro do tabuleiro. Certo. O termo liquidação extrajudicial soa muito técnico. Na prática, é como se o Banco Central chegasse e trocasse a fechadura do banco. É uma analogia perfeita. E eles não só trocam a fechadura, como também colocam um novo síndico no prédio, que é o chamado liquidante. É um interventor de confiança deles. E a partir daí? A partir daquele momento, os antigos donos não podem nem entrar para pegar um café. O controle é total. O objetivo é duplo. Primeiro, estancar a sangria e proteger o que sobrou dos ativos para pagar os credores. E segundo, abrir todos os livros e armários para descobrir quem fez a bagunça e como. É o fim da linha para o banco como ele existia. E essa ação drástica que encerra as atividades do banco é o que, ironicamente, abre a porta da prisão para o seu dono. Exato. É uma consequência não intencional que mudou todo o rumo do processo criminal. Uma consequência que a defesa soube explorar com uma precisão cirúrgica, né? Eles viram na ação do regulador a brecha perfeita na ação do judiciário. É a interação entre 2 braços do Estado produzindo um resultado que provavelmente nenhum deles isoladamente previu. Tudo bem, a gente entendeu o que e o como. Mas e o quem? A figura no centro disso tudo, o Daniel Vórcaro,
Ele é um banqueiro da velha guarda, herdeiro ou algo completamente diferente? Eu quero entender a mentalidade por trás de um esquema de 12 bilhões. Ele é o oposto do banqueiro tradicional. E a matéria traça um perfil que é fundamental para a gente entender a história. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1983, economista, com MBA em finanças. Ele não herdou o banco, ele o reinventou. Ah, então ele não é herdeiro. Não. Ele liderou a reestruturação do Banco Master a partir de 2018, deu uma nova identidade, um novo foco e, principalmente, uma expansão super agressiva de produtos e serviços que colocou a instituição no mapa nacional. Ele foi o arquiteto do banco na sua forma moderna. Então estamos falando de um self-made man do mercado financeiro, não de alguém que só administrava um legado. E a personalidade dele refletia isso. Totalmente. O texto descreve como alguém cujo perfil difere do perfil tradicional de banqueiros mais reservados. As palavras usadas são postura empreendedora, orientado a resultados e, o que eu acho crucial, com uma forte presença pública. Ou seja, ele não era o banqueiro dos salões fechados. De jeito nenhum. Ele participava de debates, dava entrevistas, se posicionava. Ele era a cara e a voz do novo Banco Master. E aqui talvez a gente encontre uma conexão importante, essa personalidade arrojada, essa fome de crescimento. Isso se refletia na estratégia do banco? Sem dúvida. E aqui a gente vê um padrão clássico, quase um arquétipo do mundo dos negócios. A mesma ousadia que leva um líder a reestruturar um banco do zero e alcançar a projeção nacional pode ser a mesma que o faz navegar perto demais do abismo regulatório, sabe? Sim. A matéria conecta diretamente essa persona dele com a estratégia de expansão de produtos e serviços. Isso sugere um ambiente de crescimento a qualquer custo, de um apetite a risco muito acima do normal. A linha entre empreendedor arrojado e imprudente é notoriamente tênue. E este caso parece ser um estudo de caso sobre o momento exato em que essa linha pode ter sido cruzada. Exatamente. É a ideia de que a cultura da empresa é um espelho do seu líder, né? A busca por resultados exponenciais talvez tenha levado a atalhos perigosos. A mesma força que impulsionou o foguete pode ter sido a causa da sua explosão. É essa a leitura. O perfil descrito não é o de um gestor conservador preocupado em manter o status quo. É o de um construtor, um disruptor. E a disrupção, por natureza, envolve quebrar regras ou, no mínimo, testar seus limites ao máximo. E a investigação da Polícia Federal agora tenta determinar se esses limites foram apenas testados ou completamente ignorados. Exato. Certo. Então, para amarrar a nossa análise, temos um banqueiro de perfil empreendedor arrojado que transforma um banco regional num player nacional. De repente, ele é preso numa investigação sobre uma fraude monumental de 12 bilhões de reais. Isso. No mesmo dia, o império dele é paralisado pela mais alta autoridade monetária do país e, então, numa reviravolta jurídica impressionante, ele é solto porque essa mesma paralisação serviu como argumento principal de que ele não representa mais uma ameaça. O que é fascinante aqui é exatamente essa dança meio descoordenada entre a justiça criminal e a regulação financeira. A medida regulatória, a liquidação, foi desenhada para proteger o sistema, para estancar o dano. É uma ferramenta de contenção. Exato, de contenção. No entanto, neste caso, ela foi ressignificada e se tornou a chave para a liberdade, ainda que provisória, do principal acusado no processo criminal. A ação que visa conter o dano sistêmico acaba, paradoxalmente, beneficiando o indivíduo no centro da investigação. É uma consequência que provavelmente ninguém no Banco Central ou na Polícia Federal antecipou. Duvido muito. No fim das contas, o que tudo isso significa? Fica no ar uma questão que vai muito além deste caso específico. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma pergunta importante para refletir. Esta soltura representa o fim dos problemas legais para o banqueiro ou é apenas o primeiro movimento numa longa e complexa partida de xadrez judicial? E de forma mais ampla, o que este caso revela sobre a velocidade e os mecanismos de responsabilização no topo do sistema financeiro brasileiro? Um sistema onde a mesma ação que protege o mercado de um colapso pode, num paradoxo impressionante, beneficiar o acusado no processo criminal, pelo menos em suas fases iniciais. É uma dinâmica complexa. Muito. Mostra como, às vezes,
A mão direita do Estado não sabe ou não prevê o que a mão esquerda está prestes a causar.